Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Alan. Vídeo de hoje, como eu tinha anunciado no anterior, podem ver que eu estou até com a mesma camiseta, que eu decidi gravar os dois de uma vez só. É sobre um lançamento da Pensamento Coletivo, tá? Que é uma empresa que ela estava muito focada aí no mercado de RPG, né, com alguns lançamentos interessantes. Eu não estava acompanhando nenhum, porque eu já não compro nada de RPG há muito tempo. Quando eu fechei as portas para RPG, eu fechei de vez. Então, assim, não jogo mais, acompanho pouquíssimas notícias, até leio alguns artigos em inglês e tal, mas estou totalmente por fora do cenário, sobre o que está pegando, o que é legal, estou bem por fora, tá? E a Pensamento Coletivo, ela, além de ser uma editora conhecida pelos lançamentos de RPG, os caras também lançaram alguns playmats e tal, bem legais, tá? Então o jogo de hoje é o Gunrunners, da Pensamento Coletivo. O Gunrunners ele foi lançado no Brasil há um tempinho e ele foi lançado também com essa expansão aqui, ó, Homens de Preto, que é exclusiva do Brasil. Essa expansão, a única coisa que ela acrescenta ao jogo, na verdade, é um quinto jogador e componentes para ele. Tá? Em termos de mecânicas e regras, ela não tem nada demais, ela só acrescenta um jogador. O jogo ele é vendido atualmente nesse pacote, né, que é o jogo mais a expansão. Então, até onde eu entendo, você não consegue mais comprar eles separados, né? Só a expansão, só um jogo. Você já compra o pacote completo. Que eu acho que, na verdade, deveria ter sido o formato inicial, né? Já que os caras quiseram colocar no Brasil ele com essa expansão exclusiva, poderiam ter colocado ela já dentro da caixa. Enfim, né? Acho que essa caixinha aqui deu um flavor, né, pro jogo. E nada além disso. Só falar uma coisa a respeito aqui, aproveitar. A arte desse jogo eu acho muito legal porque ela me lembra um dos meus quadrinhos, que eu adoro, que é a série Powers, que saiu pela Image Comics, e aqui no Brasil ela teve um encadernado gigante, assim, desse tamanho, com o volume 1 inteirinho. Se você nunca leu Powers, se não me engano, ela tinha virado um seriado um tempo atrás. Não sei se o seriado vingou, mas era sobre policiais que tomavam conta de super-humanos, tal. Bem legal, assim. Powers, pelo menos um quadrinho, né? O seriado eu não assisti. Sobre o que fala o Gunrunners, tá? O Gunrunners é um card game, né? Onde cada jogador vai ter um maço de cartas numa cor específica e essas cartas são os seus agentes. Então os agentes têm os seus números e alguns têm as suas habilidades, ok? Todos os baralhos são iguais, então todos os jogadores têm exatamente o mesmo número de cartas, com as mesmas numerações e os mesmos agentes com os mesmos poderes, tá? Ó, uma coisa que eu gostei nesse jogo, assim, à primeira vista, foi a arte. Cara, a arte desse jogo é muito legal. Muito, muito, muito legal. Ok? O jogo ele transcorre da seguinte forma, né? Cada jogador vai representar uma agência que tem que combater um traficante de armas, um malvadão aí. E você, no seu turno, você vai colocando os seus agentes para ir tentando coletar os contrabandos, né? Que aqui no jogo são representados por esses cubinhos marrons. A versão gringa eram cubinhos de madeira e a versão brasileira cubinhos de plástico, como já é de praxe, tá? Então um cubinho tamanho padrão aí. E aqui você tem um dadinho que também influencia na mecânica do jogo. Aqui, ó, as cartas da expansão brasileira, né? É exatamente igual, só que são os caras todos de preto. Diga-se de passagem, é uma das que ficou com um visual mais legal. É porque esses caras aqui, ó, de terno amarelo, dói olhar, hein? Voltando sobre o jogo. Então você vai ter um grid de cartas, onde você vai ter as regiões, né, que elas vão ficar de acordo com o número de jogadores. Então aqui, se fosse uma partida para 3 jogadores, você teria esse grid de cartas. Aqui em cima, aliás, aqui embaixo, você teria o armazém, que é onde você vai guardando as mercadorias que sobram. Vou explicar sobre isso já já. E aqui você tem as batidas, que na verdade nada mais é do que a contagem dos rounds do jogo. Ok? E aqui tem um player edge, um mini player edge aqui, ó, para te ajudar. O jogo é muito tranquilo de jogar, assim, ele é muito, muito tranquilo, tá? No vídeo que o Jack fez e que o Igor, né, que ambos fizeram, eles fazem o gameplay, então assim, é muito tranquilo. O jogo basicamente se resume em duas coisas: você colocar cartas de um lado do lado esquerdo, né, oh meu Deus, da região, né, para você colocar ele como agente secreto, e depois você coloca ele para cá como agente revelado, tá? E esse aqui também é um jogo de uma categoria que eu gosto, que é um jogo de contar. Por quê? Você tá vendo exatamente as cartas que estão saindo e você sabe que todos os jogadores têm as mesmas cartas, então não tem um fator imprevisibilidade muito grande.
né? Então você tem uma mão de 5 cartas, vai ter o seu baralhinho ali de compra e você vai jogando e fazendo. Dá para manipular as jogadas dos adversários por conta das habilidades dos agentes. E toda vez que você joga esse dadinho, né, que vem aqui junto, você vai acrescentando os caixotinhos aqui. Então você vai vendo exatamente o quanto vai ter de contrabando em cada região. O objetivo é coletar o maior número de contrabando possível. Quem fizer isso ganha o jogo no final da 7ª batida, né, que é que eles chamam de batida e não de rodada. Gunrunners, eu joguei ele em 2 jogadores, eu achei que ele jogou muito bem. Em 4 jogadores, eu acho que ele funciona também, mas ele fica um pouquinho mais devagar. Mas acho que essa sensação foi porque tinha gente que não conhecia o jogo. Então, como eu já conhecia, é outra pessoa também comigo, era o que tinha jogado a primeira, né? Então a gente tem uma visão muito legal do jogo, tá? Sobre o produto entregue, a caixa da Pensamento Coletivo de qualidade muito boa, porém de acabamento super simples por dentro. A textura da caixa bacana, assim, eu fiquei... Foi meio que amor à primeira vista, a visão, essa arte desse jogo, né? Que no fundo você tem uma ideia de tabuleiro montado, né? No final dela. Tem um errinho bem bobo aqui, tá? Que eu reparei na caixa, mas assim, bem bobo mesmo. Que aqui ele coloca aqui, na idade 8 anos ou mais. E aqui embaixo ele coloca que é um brinquedo para maiores de 14 anos. Então tem que decidir, galera, é para 14 ou é para 8. Então só uma diquinha aí pra prestar atenção em futuros lançamentos para isso não repetir. O manual dele, super ok, tá? Super bem explicado. Ele também vem explicando os agentes aqui, ó, um por um. Manual bem curtinho, tem uma sequência de turno aqui no final. Assim, totalmente ok. Eu não sei como é que foi a aceitação desse jogo no mercado, porque eu confesso que eu não acompanhei. Eu lembro que eu vi na época o anúncio, que ia sair, que ia ser lançado, mas eu não acompanhei praticamente nada. Na época eu estava jogando muito, eu estava muito focado em jogos maiores, agora eu estou na vibe dos jogos menores. Então não é nem que eu estou adquirindo jogos menores, são jogos que eu tenho há muito tempo e que eu não estava jogando justamente por eles ficarem guardadinhos num canto. Então agora nas minhas jogatinas eu estou quase que levando exclusivamente só jogos pequenos para fazer eles rodarem. E os jogos pequenos, agora eu vou dar a minha percepção, tá? Por favor, não entendam isso como regra. Eu acho que eles chegam num nível de diversão até maior, por quê? Porque se a gente coloca um único jogo, um Terra Mística, por exemplo. Eu amo Terra Mística, adoro, eu jogo uma partida de 2, 3 horas sem reclamação nenhuma, interessado do começo ao fim. Mas os jogos pequenos, seja ele qual categoria for, eles têm um fator, às vezes, de agregar mais players à mesa, tá? E o fator interação, diversão, dependendo da categoria do jogo, ser maior. Entendeu? Então você tem aquela... Ah, jogamos um, bora colocar outro. Ah, jogamos esse, bora colocar outro. Então na minha última jogatina de sexta-feira, a gente jogou acho que 4 ou 5 jogos num período de 3 horas praticamente. Então 3 horas, jogar 4 a 5 jogos, cara, sensacional, show de bola. Pessoal, era isso que eu queria falar. O vídeo de hoje foi sobre o Gunrunners, da Pensamento Coletivo. E aproveitar falando da Pensamento Coletivo, que eu estava batendo um papo com o Felipe, os caras vão lançar bastante coisa esse ano, tá? Mas o lançamento que eu mais quero ver, assim, tô babando para ver esse lançamento no Brasil, Manhattan Project. Cara, esse jogo é sensacional. Ele é um worker placement muito bacana, com um tema muito legal, construção de bombas. Eu tive ele, a versão gringa com a expansão, joguei bastante, depois ele começou a ficar encalhado, e minha regra, jogo encalhado, vaza, vai embora. Mas ele eu vou tentar adquirir uma cópia da versão nacional dele quando sair, tá? E resenhar ela. Apesar que, pelo que eu entendi, vai sair igualzinho a cópia gringa, tá? Mas é um jogo que eu super recomendo. Manhattan Project. Compre esse jogo quando sair. Mais uma vez, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Para os próximos vídeos, vamos continuar na missão das caixinhas pequenas. Eu vou mostrar o jogo, mas talvez não seja sobre ele, tá? Que é o Say Goodbye to Villains. Todo mundo fala que esse jogo aqui é impossível de ganhar, então eu quero testar ele semana que vem. Dá tempo de apresentar isso aí pra vocês. E agora eu vou dar uma trégua no excesso de vídeos que eu coloquei na última semana. Então vocês vão demorar um pouco pra ver minha cara feia de novo. Mais uma vez, aquele abraço.